O texto se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, nos versos 14 e 15. Nós poderíamos celebrar a ceia agora e nos despedirmos, certos de que nós todos estamos cheios de Deus. Vamos ler juntos esse texto? Então ele disse, todo mundo: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz de sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Até esse verso. Amados irmãos, essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo em um encontro que ele teve depois de muitos anos da sua conversão com os seus amigos, irmãos em Cristo em Jerusalém. Se nós olharmos um pouco antes para o contexto desse capítulo 22, nós vamos encontrar Paulo fazendo esse relato aos seus amigos, de como tudo lhe acontecera. Os versos anteriores, verso 12, por exemplo, diz que um homem chamado Ananias, ele está contando como foi que aconteceu depois do seu encontro pessoal com Jesus, a caminho de Damasco. Então, meus amados irmãos, ele recebe a presença do Senhor na sua vida, falando: Saulo, sai daí, sai de Jerusalém, não fique em Jerusalém, eles não vão te ouvir. Eles não vão aceitar a sua palavra. E então, ele ouve estas palavras: o Deus de nosso Pai, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo. Quem era o justo que Saulo precisava ver? Jesus. Veres o justo. Ouvires uma voz da sua própria boca. Olha que interessante. Saulo precisava ouvir a voz de Jesus, da boca de Jesus. E depois ele ouviu de novo: porque terás de ser minha testemunha, ou terá de ser testemunha diante de todos os homens, das coisas que você viu, das coisas que você tem ouvido. Então Paulo está fazendo um relato daquilo que aconteceu com ele. Meus amados irmãos, quando o Senhor então encontrou com Saulo de Tarso para ir a Damasco, ele fez essas duas perguntas para Saulo. A primeira pergunta, quando ele encontra com Saulo, é: quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta é: que farei, Senhor? A primeira pergunta que Saulo faz ao Senhor Jesus expressa o desejo de um conhecimento pessoal daquele que lhe apareceu. A segunda pergunta expressa uma disposição: à medida que eu te conheço, eu também quero fazer a sua vontade. A primeira coisa: quem és tu, Senhor? E a segunda expressa: que farei, Senhor? Essas duas perguntas que estavam tão intimamente ligadas por ocasião desse encontro de Saulo com o Senhor Jesus, como muitos dizem, no momento da sua conversão,
permaneceram então inseparável associadas no restante da vida do apóstolo, enquanto esteve na terra. Assim então, meus amados irmãos, deve ser também a nossa vida. Assim também deve ser a vida daqueles que têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo da vida de alguém que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo deverá ser seguido por um relacionamento para toda a vida. Não dá para nós termos encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, romper esse encontro, deixar de ter esses encontros com o Senhor Jesus Cristo e não mais vê-lo. Portanto, quando Saulo encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta logo: que farei, Senhor? E isso resume então, meus amados irmãos, toda a vida cristã do apóstolo Paulo, no momento em que ele encontra com o Senhor Jesus Cristo. Esta mesma palavra deve fazer parte também da nossa vida, no momento em que nós, ou cada um de nós, temos o nosso encontro pessoal, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então descobriu, a partir desse momento, o segredo da paz. Ele descobriu, a partir desse momento, o segredo da satisfação. Ele também descobriu que residia neste encontro um desejo de fazer alguma coisa para agradar esse Senhor da vida dele. E ao longo de toda a sua vida, ele se pôs a conhecer Jesus e a se entregar completamente a fazer a vontade dele. A primeira coisa, meus amados irmãos, que nós temos aqui é o propósito divino do Senhor Jesus Cristo com cada um de nós. Ele tem um propósito com você. Ele te trouxe aqui nessa noite porque ele tem um propósito. Ele quer falar ao seu coração. O Senhor Jesus Cristo, então, como disse o nosso irmão Gilson na sua oração, que todos possamos nós ouvirmos a voz do Senhor Jesus nessa noite. Não só a voz do Senhor Jesus no momento em que nós cantamos, mas também no momento em que nós nos prostramos para ouvir o ensino da sua palavra. Este é o propósito para nós. Portanto, ele diz na sua palavra, para que conheçamos a sua vontade. Esse é o primeiro encontro nosso com o Senhor Jesus. Conhecer a vontade de Deus para nós. E é o próprio Deus que se torna possível nós conhecermos a sua vontade. Assim então, meus amados irmãos, a vontade de Deus é a primeira e a última coisa para nós em toda a nossa vida. Portanto, o texto nos diz que conhecer e fazer a vontade de Deus é necessário. Conhecer e fazer a vontade de Deus resume a nossa vida, resume a nossa existência. E de acordo então com os Salmos, principalmente o Salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 40 em especial, ele diz que o próprio Messias declara: eis aqui estou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Senhor, meu Deus. Meus amados irmãos, quando Deus descreve o homem ideal para estar diante da presença dele, ele usa palavras da seguinte forma: homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração que fará a minha vontade. Sempre quando Deus expressa o seu sentimento, ele fala. Aqui na primeira parte da oração do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala com os seus discípulos, quando ele ensina os seus discípulos, ele sempre está colocando a glória de Deus em primeiro lugar. E ele tem um ponto culminante na sua declaração. Ele diz: seja feita a tua vontade. Aonde deve ser feita a vontade de Deus, meus amados irmãos? Como disse Jesus. Como foi que disse Jesus? Vocês lembram? Sim ou não?
assim na terra como no céu. Dessa mesma forma, em relação à salvação da humanidade, está escrito: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai que pereça um só desses pequeninos. Portanto, Deus tem vontade. Deus tem vontade. O que Deus deseja, meus amados irmãos, é que todos os homens cheguem ao conhecimento pleno da verdade. No que diz respeito à santificação do crente, está escrito: pois esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A santificação do crente. Deus tem prazer, Deus tem vontade. Portanto, em relação ao futuro dos crentes, em relação à morada celestial, lembramos imediatamente das palavras de Jesus. Quando Jesus então está despedindo dos seus discípulos, quando Jesus então está dando as suas últimas palavras, ele ora pelos seus discípulos e diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que o Senhor me deu, ou todos que me deste. Sendo assim, meus amados irmãos, em todas as coisas e de todos os pontos de vista possíveis, o crente precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus na sua vida só tem um propósito. A vontade de Deus na sua vida é para te dar alegria. A vontade de Deus na sua vida é para te dar prazer. A vontade de Deus na sua vida é para te dar proteção. A vontade de Deus na sua vida é para te guardar. Ele está à sua frente, Ele está por trás, Ele está sobre você. Esta é a vontade de Deus. Meus amados irmãos, nós somos encorajados, até mesmo na realização daquelas tarefas que costumamos chamar de comuns, ou tarefas triviais, quando nós percebemos que todas as coisas em nossa vida diária estão de uma forma muito especial incluídas a vontade de Deus. É propósito de Deus que nós conheçamos a sua vontade. Saulo de Tarso, então, neste momento, pensava que conhecia a vontade de Deus. No contexto do capítulo 22, ele vai descrevendo que ele estava a caminho de Damasco para fazer, dentro do coração dele, o desejo dele era fazer a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós não a conhecemos. Como fazer a vontade de Deus se nós não a conhecemos? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Saulo achava que conhecia, sendo judeu, sendo membro do Sinédrio. Saulo então deveria conhecer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, mas quem revelou a vontade de Deus para Saulo foi um homem simples, um homem muito simples, segundo a palavra de Deus, um homem piedoso, chamado Ananias, com um espírito humilde. Aquele discípulo então foi enviado a Saulo, e lhe falou a respeito do Deus dos nossos pais, e chegou dizendo a ele, meus amados irmãos: Saulo, irmão, Saulo, irmão, fica bom das vistas, volte a enxergar, tá bom? Há muitos cristãos hoje em dia, meus amados irmãos, que se encontram nessa mesma situação. Eles são cristãos, de fato, frequentam há anos a igreja, se sentem orgulhosos do conhecimento que possuem, sentem orgulho da sua teologia, da sua participação nas atividades da igreja, da posição que eles ocupam, dos cargos que eles têm. Contudo, eles ainda não conhecem a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus só pode ser revelada a nós através da sua palavra.
Uma das condições para nós conhecermos a vontade de Deus, meus amados irmãos, é ouvir a sua voz. Como nós vamos ouvir a voz de Deus? Através da leitura da sua palavra. O Salmo 96 diz: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Assim então, meus amados irmãos, nós não podemos ter o nosso coração endurecido como o coração de Naamã. Lembra de Naamã? Naamã então chega dizendo, arrogantemente: pensava eu, não é assim? Pensava eu também pensava. Muitos de nós pensamos que o cristianismo é assim, e nós às vezes dizemos que somos membros da igreja, e que isso então se importa, e portanto nós podemos agir dessa forma. Pensamos nós. Mas como Naamã, eu também pensava. Naamã pensava que quando ele chegasse naquela cidade em Israel, ele seria recebido no portão da cidade com um tapete vermelho estendido para que ele pudesse entrar, por ser um homem da alta corte, por ser um homem muito importante no seu país. Mas ele não foi recebido pelo rei. Mandaram ele procurar o profeta. Ele vai procurar o profeta, ele vai procurar o homem de Deus, mas nem o homem de Deus o recebe. O homem de Deus simplesmente diz a ele assim: vai tomar um banho lá no Rio Jordão. Tá bom? Vai tomar um banho lá no Rio Jordão. Vai se lavar primeiro. Depois você vem falar comigo. Meus amados irmãos, pensava eu. Em segundo lugar, Deus tem um plano divino. Se em primeiro lugar Ele quer que a gente ouça a sua voz, Ele quer falar conosco. Meus amados irmãos, Ele precisa que nós ouçamos, ou que a gente ouve a voz da sua própria boca. Esse é o segundo ensino. Quando nós ouvirmos a sua voz, nós vamos agir. Quando nós dermos ouvido, ouvir de dar ouvido. Porque existe um ditado, principalmente eu ouvi muito isso quando criança, adolescente, que minha mãe dizia: menino, parece que eu falei e entrou num ouvido e saiu no outro. Mas a palavra de Deus não pode ser assim, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela precisa entrar num ouvido, mas ela não pode sair no outro. Ela precisa descer para o nosso coração. A palavra de Deus precisa encontrar guarida em nossos corações. Então, diz assim: a visão de Jesus Cristo passaria a ser tudo para Saulo de Tarso ao longo de sua vida. Saulo deveria ver a Cristo. O texto nos diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires uma voz da sua boca. Como Saulo então deveria ver a Cristo? Como Saulo deveria ver a Cristo? Como justo. Meus amados irmãos, a história nos diz que às vésperas da crucificação do Senhor Jesus Cristo, Ele falou aos seus discípulos que o Espírito Santo seria enviado a fim de convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, porque Jesus voltaria para o Pai. Naquela época, então, nós vimos e conhecemos através dos comentaristas que o mundo tinha uma impressão errada de Jesus. Eles viam Jesus como injusto, eles viam Jesus como um impostor, eles viam Jesus como alguém que precisava morrer, e o mataram.
Eles pensavam que ele era um blasfemo, que ele era um blasfemador, e por isso o rejeitaram. Esse é o homem, mas Deus o levantou de entre os mortos, porque ele era justo. Ele era justo. Além disso, jamais ele teria ido para o Pai se ele não fosse justo, não é verdade? Ele mesmo disse que o mundo seria convencido do pecado porque eu vou para o Pai. Saulo então ouviu a voz lhe dizer: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Se o Senhor Jesus tivesse dito a Saulo: eu sou o Filho de Deus, a quem tu persegues, Saulo ia dizer: eu não estou perseguindo o Filho de Deus. Quem disse que eu estou perseguindo o Filho de Deus? Eu estou perseguindo um blasfemo. Eu estou perseguindo um impostor, que se diz ser Filho de Deus. É esse que eu estou perseguindo. Mas Jesus olha para Saulo naquele momento e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deixou muito claro quem ele era para Saulo. Eu sou Jesus de Nazaré, esse que você odeia, esse que você quer exterminar todos os seus seguidores. Eu sou esse. Por esse fato, então, Jesus se revela a Saulo que é o justo, e, portanto, ele estava agora com o Pai. O Senhor é a nossa justiça. A sua voz nos justifica, a sua voz nos santifica, a sua voz nos glorifica. Será, meu querido irmão, minha querida irmã, que você teve também uma visão como essa quando você encontrou Jesus? Será que nós já ouvimos a voz do Senhor Jesus? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus, o justo de Deus. É preciso, meus amados irmãos, vê-lo para sermos justificados pelos nossos pecados. É preciso nós encontrarmos com o justo de Deus para nós sermos santificados. Você pode encontrá-lo agora, ele está neste ambiente, ele está neste lugar, e em espírito você pode fechar os seus olhos e pedir para que ele toque em você, para que ele fale ao seu coração, para que ele transforme toda a sua vida. Saulo não poderia apenas ver o justo de Deus, mas ele precisava também ouvir a voz do Senhor. Ele precisava ouvir a voz da vontade de Deus. Naquele instante, a palavra nos diz que a caminho de Damasco, Saulo descobriu que havia mais coisas no céu e na terra do que as suas filosofias vãs, do que os seus conhecimentos, de que tudo aquilo que ele já havia imaginado na sua vida. Quando ele ouviu o Senhor Jesus, ele se derramou, ele se pranteou, ele então se prostrou e ele diz: o que queres que eu faça, Senhor? Se o Senhor está aqui nessa noite, se você está na presença dEle, por que você também não diz: o que queres que eu faça, Senhor? Ele quer falar com você. Permita que Ele fale ao seu coração. Amoleça. Você está ouvindo a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz da sua boca. Nós temos que encontrar com Cristo através da sua palavra. Nós temos que, meus amados irmãos, encontrar com Cristo face a face, diretamente falando aos nossos corações, através do Espírito Santo, que está aqui no nosso meio. Deus quer fazer a sua palavra conhecida a nós, é a vontade dEle.
Deus quer fazer nós ouvirmos a sua voz, falada pela sua própria boca. Mas, por fim, meus amados irmãos, Deus também quer que nós sejamos suas testemunhas diante dos homens. Ser testemunha diante de todos os homens. Foi isso que ele disse aqui no final do verso 15 para o apóstolo. Eu quero que você seja testemunha diante de todos os homens das coisas que você está ouvindo e vendo. Paulo, meus amados irmãos, terá de ser testemunha. Esse é o ponto culminante, é o propósito, é o plano de Deus. E esse plano de Deus vai conduzindo a sua igreja para o cumprimento do seu propósito. O cumprimento do propósito é sermos testemunha, e Deus então vai nos levando, vai nos colocando diante de nós a sua vontade para sermos suas testemunhas. Apesar de cada um de nós termos desejos diferentes de sermos testemunhas. Ah, como é difícil ser testemunha. A gente evita ser testemunha. A gente corre. A gente se esconde de ser testemunha. Mas me chame para ser juiz para você ver se eu não vou correndo. Me chame para julgar para você ver se eu não vou correndo. Me chame para condenar. Me chame para criticar. Me chame para falar mal para você ver se eu não vou. Com vontade, com avidez. Mas ser testemunha é difícil, não é verdade? O texto nos chama para sermos testemunha, não juiz, não acusador. O texto nos chama para ser testemunha, que é muito diferente. Saulo agora deveria ser testemunha. Não um eco vazio, não alguém sem utilidade prática, não apenas um matador de cristão, não apenas um filósofo, nem mesmo um teólogo, mas uma testemunha. Meus amados irmãos, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos diz, tem propósitos para as nossas vidas, sempre vai culminar e vai nos levar para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, dando o nosso testemunho acerca dele, é o que nós devemos fazer, e só assim nós seremos verdadeiros crentes cumprindo os nossos propósitos. Ser testemunha é ser alguém que tem conhecimento direto, ser testemunha é ser alguém que tem experiência pessoal, ser testemunha é ser alguém que fala e vive com aquela pessoa, ser testemunha é alguém que fala com franqueza, é alguém que fala a verdade, é alguém que é destemido, é alguém que vê o Filho de Deus. Nós precisamos ser testemunhas dentro da nossa casa para os nossos filhos. E quando nós não testemunhamos em casa, a nossa autoridade falha. Nós precisamos, meus amados irmãos, ser testemunha diante dos nossos alunos na escola dominical. Se nós não tivermos autoridade, também o nosso ensino será falho, não terá resultado efetivo. Nós nunca vamos poder dizer aos outros, faça o que eu mando. Não é verdade? Faça o que eu mando. Não faça o que eu faço. Mas o apóstolo Paulo chama os seus seguidores e dizem a eles assim: sede meus, você pode repetir comigo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Recebemos de Deus, meus amados irmãos, a capacidade intelectual para falar, para escrever, para sermos alguém importante no mundo secular onde nós estamos. Mas nada disso terá utilidade na nossa vida, a menos que a nossa vida seja baseada na experiência pessoal com Jesus. Nós somos líderes.
Porque Deus nos concedeu capacidade para sermos líderes, para sermos administradores, para sermos profissionais liberais, para sermos pessoas importantes em vários cargos. Deus nos capacita, Deus nos dá a habilidade. Mas nada disso servirá, a menos que a nossa vida esteja permeada, abrindo aspas, com o brilho de algo experimentado pessoalmente. Você precisa experimentar pessoalmente o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que nós teremos de ser suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Em que circunstâncias, disse o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ter que ser suas testemunhas? Em que circunstância, eu estou perguntando, em que circunstância nós temos que ser testemunhas do Senhor Jesus? Pensa, o texto responde, está no texto. Vocês terão de ser minhas testemunhas diante dos homens. Vocês terão de ser minhas testemunhas diante dos homens. O nosso primeiro testemunho, como já disse, deve ser na nossa casa, aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, aqueles que estão observando cuidadosamente. Eles desejarão saber quem é o Senhor Jesus, primeiro para nós. Também devemos ser testemunha dentro da nossa igreja. Nós precisamos declarar o que Deus fez em nossas almas. Seja em nossa palavra, seja na prática, na vida e na obra da igreja. Esse grande testemunho pessoal de Cristo deve permear todas as coisas que nós tocarmos com as nossas mãos. E eu tenho absoluta certeza que essa expressão, abrindo aspas, diante de todos os homens, significa que todos nós devemos ser, como nós cantamos com as crianças. Eu preciso ser um missionáriozinho. Onde quer que nós estivermos, precisamos de ser um missionário. Precisamos testemunhar a todos os homens o quê? As coisas que nós temos visto e ouvido. Assim, então, meus amados irmãos, aquele que experimentou o Espírito do Altíssimo e teve um encontro pessoal com Cristo, ele não confunde. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele pode esperar do Senhor. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Mas ele também disse que aquele que o negar, aquele que deixar de ser sua testemunha, sofrerá as consequências duras desta vida. O testemunho de nossa experiência pessoal é algo que não pode ser negado. Paulo estava no meio dos seus velhos amigos, havia uma multidão à sua volta, e ali ele estava falando, era a oportunidade de testemunho pessoal daquilo que Jesus havia feito por ele. Não há nada maior, meus amados irmãos, do que testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida, aquilo que Jesus fez na sua vida. Não há nada maior, não há nada que desonra mais o cristianismo do que nós falarmos a favor do Senhor Jesus, nós falarmos a favor da Bíblia, mas, no entanto, nós negarmos a Bíblia, nós negarmos o Senhor Jesus Cristo através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa vida. Nós precisamos ter um coração cheio de amor por Cristo, ter uma mente saturada com o ensino de Cristo, ter a nossa consciência sensível, ter todo o nosso ser resplandecido com a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: estamos permitindo que a luz de Cristo brilhe para que os homens
possam nos ver. E ao nos vermos, a quem é que eles estão glorificando? O nosso Pai que está no céu? Meus amados irmãos, vamos viver na presença de Deus, vamos nos entregar a Cristo, vamos nos manter bem próximos à palavra de Deus, ao nosso coração, vamos receber em nossos corações a graça de Deus, busquemos a plenitude do Espírito Santo e então vivamos ainda mais intensamente para a glória de Deus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos estar perto de Deus, mesmo que seja na dor, mesmo que seja nas lutas, mesmo com problemas 1000, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Cantemos para a glória de Deus esse hino, que Deus muito nos abençoe.